Seremos pelo Mestre que nos dá o seu saber. Amados irmãos, a paz de Cristo esteja convosco. O prêmio é vida eterna. A quem não me conhece, eu sou Cido Martins. Esse é o meus estudos, raciocínios de acordo com as Escrituras Sagradas. E aproveitando para dar sequência nos nossos estudos, e já fiz algum trabalho acerca da Semana Santa, agora me veio uma pergunta que eu também tinha dúvidas, mas estudando a Palavra de Deus, eu cheguei a uma seguinte conclusão. O que a Bíblia ela ensina? Que Jesus Cristo realmente teve irmãos e irmãs? Eu, na minha concepção, antigamente, antes de estudar a Palavra de Deus, e a minha crença era que Jesus era o Filho único, e que Maria não teve outros filhos. E guardei isso comigo por muitos anos. Mas depois, examinando as Escrituras, eu cheguei à seguinte conclusão. E assim eu quero passar a vocês também. E aproveitando que chegou uma pergunta para nós, fazendo a seguinte pergunta. Desde pequena, sempre aprendi que Jesus Cristo foi Filho único e que Maria não teve outros filhos, que permaneceu virgem. Mas lendo outro dia a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 14, eu vi ali que fala a respeito dos irmãos de Jesus. Um amigo meu, que é católico, me explicou que a palavra irmãos no hebraico pode também significar primos. E nesse caso estaria se referindo aos primos de Jesus. Mas aí eu fiquei mais confuso ainda, pois por que o tradutor não usou a palavra primo então? Jesus tinha ou não tinha irmãos? A Bíblia fala de algum nome de algum irmão de Jesus? Estudamos, procuramos, raciocinamos e chegamos à seguinte conclusão. Essa questão dos irmãos de Jesus, apesar de ser muito clara na Bíblia, ainda causa dúvida para muitas pessoas. Hoje vou te explicar claramente essa questão e tenho certeza você irá compreender, assim como eu compreendi. Claramente a respeito do que a Bíblia afirma sobre os irmãos de Jesus. Quem eram os irmãos de Jesus Cristo? A primeira coisa a se observar é que a Bíblia cita várias vezes os irmãos de Jesus. Por exemplo, em Atos 1, capítulo 1, versículo 14, João no capítulo 7, versículo 10, ainda João no capítulo 7, no versículo 5, João ainda capítulo 2, versículo 12. Em um texto mais detalhado, temos a menção de 4 irmãos de Jesus. Vamos ver? Não é este o filho do carpinteiro?
não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nós podemos ver em Mateus capítulo 13, no versículo 55. No verso seguinte, ainda temos a menção de que Jesus tinha também mais de uma irmã, porém não é mencionado o nome delas. Não vive entre nós todas as suas irmãs, vejam bem, todas as suas irmãs, de onde lhe vem, pois, tudo isto? Mateus capítulo 3, versículo 56. Com esses textos, nós vemos claramente que Jesus tinha pelo menos 6 irmãos. Mas como explicar essa questão da palavra irmão ser a mesma coisa que primo no hebraico? Será que os textos mencionados falam de parentes próximos de Jesus e não de irmãos de verdade? Quanta pergunta! Essa confusão de palavra irmão no hebraico é facilmente compreendida. No hebraico, realmente existe a possibilidade de usar a palavra hebraica ash para designar, por exemplo, um primo, mas a grande questão é que o Novo Testamento, onde conta a história de Jesus, ela não é escrita em hebraico, mas ela é escrita em grego. No grego existem palavras diferentes para irmãos e primo. Por exemplo, veja esse texto. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Nós vemos em Colossenses no capítulo 4, versículo 10. A palavra grega no original para primo, ali usada, é anepsios. Agora vejamos esse outro texto. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Conforme Mateus capítulo 3, verso 55. A palavra grega usada aqui é adelphos. Ou seja, observamos claramente que no texto original em grego temos palavras distintas para primo e para irmão. Quando o evangelista usa a palavra adelphos, quer dizer irmão e não primo. Pois, se quisesse dizer que Tiago, José, Simão e Judas eram primos de Jesus, eles usariam a palavra grega anepsios e não adelphos. Preste bem atenção, adelphos, primos, anepsios, irmão. Mas podemos observar também que essa palavra grega, adelphos, é utilizada também para designar um irmão da mesma fé. Por exemplo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Lemos em Filemão, capítulo 1, versículo 1. Sabemos que o apóstolo Paulo não era irmão de sangue de Timóteo, mas irmão na mesma fé. Logo, será que as menções dos irmãos de Jesus se tratam de irmãos de fé e não de irmãos de sangue? Nós resolvemos essa questão facilmente analisando os contextos e observando se, então, falando de um ou de outro. Observe esse texto. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nós vemos em João capítulo 2, versículo 12. Observe que o texto diferencia claramente quem desceu com Jesus para Cafarnaum. Temos uma separação clara entre os irmãos de sangue e os discípulos, que poderiam ser irmãos de fé. Agora, o texto
claramente os separa, deixando claro a intenção de João em mostrar que naquele momento a família de Jesus, sua mãe e seus irmãos, o acompanhavam. Na verdade, irmãos, então tinha que chamar os discípulos de irmãos também. Correto? E também nós. Então, dessa forma, fica bem claro que a Bíblia menciona, sim, de maneira objetiva, que Jesus teve vários irmãos. Pelo menos 6 de 4 deles sabemos o nome. Das irmãs, infelizmente, não sabemos nada. Apenas a menção de que elas existiram. O fato de Maria ter tido outros filhos não a desabona em nada. Afinal, ela era casada com José. E como casados e debaixo da cultura judaica, que via os filhos como uma grande benção do Senhor, é razoável que este casal seguiu sua vida como qualquer outro casal normal, educando Jesus e seus irmãos como bons pais que eles eram. Na verdade, irmãos, então, e para confirmar mais um pouco, nós podemos ler sobre esse assunto em Lucas, no capítulo 1, no versículo 36, quando o anjo, anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Então, o que o anjo disse? Isabel, a sua prima, está grávida de 6 meses. Ele poderia dizer aqui, a sua Isabel, a sua irmã, está grávida. Não é verdade? Então, distinguir bem essa palavra de primos e irmãos. Certo? Chegamos a esta conclusão. Espero ser útil para quem quiser e interessar nesses assuntos, né? E tem uma outra parte também que eu percebi. Por exemplo, eu acostumava dizer isso e muitos cristãos costumam dizer que a Maria ainda continua virgem, né? Continua virgem, ela nunca perdeu a virgindade. Mas, irmãos, vamos pensar um pouco. Será que naquele tempo já tinha cesárea? Vamos raciocinar um pouco? Fica aqui para nós meditarmos mais um pouco nesse assunto. Ok? Deus abençoe e que Jesus Cristo permaneça sempre em nossas vidas. Amém.